Bom dia, irmãos, irmãs. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus sejam com todos aqui presentes. Amém? Lembrando a palavra que nós começamos a estudar quando iniciamos o estudo de Pentateuco, não sei quantos dos irmãos vão se lembrar, mas nós começamos com uma palavra que está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Os irmãos se lembram? Lucas, capítulo 16, quando o Senhor conta a história do rico e do Lázaro, o rico e o mendigo. Não tem nada a ver com o nosso irmão Lázaro aqui. Nosso irmão Lázaro aqui é só o rico. Com a graça de Deus, né, irmão? Lembram-se? Está bem juntinho lá, né? Tem esse lado, né? Não resta dúvida. Só recordando, o rico morreu, foi para os quintos dos... como é que é, né? Foi para o lugar de tormento. E Lázaro foi recolhido ao seio de Abraão. Expressão bíblica para o céu, a presença de Deus. O rico vê Lázaro, o rico lá no seu tormento, vê Lázaro no gozo celestial e clama ao pai Abraão que mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e passe o abismo e vá lá onde ele estava para lhe refrescar a língua, porque ele estava em lugar de tormento. E a resposta que ele obteve foi que não tinha comunicação não tinha jeito de passar ninguém de um lado para o outro. Foi, acabou, né? Não tem jeito de sair nem do lugar de tormento e, graças a Deus, também não tem jeito de sair do lugar de gozo celestial. Aí o rapaz rico no tormento diz: manda então que Lázaro ressuscite e vá lá e fale para os meus 5 irmãos, porque eu não quero que eles venham também para esse lugar de tormento. A resposta que ele teve foi: eles têm Moisés e os profetas. Eles têm Moisés e os profetas. O restante do texto os irmãos conhecem, eu quero reforçar este ponto. Eles têm Moisés e os profetas. Iniciamos então o nosso estudo afirmando que Deus existe, que Deus é pessoal e que Deus quer ser conhecido. Por isto, ele se revela. Deus existe, ninguém tem dúvida disso aqui, né? Tem? Tem não, né? Deus é pessoal, ele se relaciona consigo mesmo, na Trindade, e ele se relaciona comigo e com você, conosco. E ele quer ser conhecido. Como ele quer ser conhecido? Como Deus soberano, amoroso, todo-poderoso, criador de todas as coisas, Deus fiel, Deus justo. Mas Deus quer ser conhecido de uma maneira muito especial. Como? Abra sua Bíblia em João, Evangelho segundo João, capítulo 1. E por favor, leia em voz alta o versículo 14. Alguém com a voz bem forte aí, leia o versículo 14, por favor. E o verbo se fez carne. Quem é esse verbo? Jesus. Quem é Jesus? Na Trindade? O Deus Filho. Então Deus Filho se fez carne, gente, e habitou entre nós.
E o que mais? E vimos, que glória é esta? Do Deus que se revela, do Deus que quer ser conhecido por mim e por você. Deus quer ser conhecido por mim e por você, por isso ele se revela. O escritor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, mas sabemos que foi inspirado pelo Espírito Santo, por Deus, portanto, diz que este Deus que se revela a nós é o Deus antigo, é o Deus eterno, é o Deus que se mostra na pessoa do Filho, e que depois da pessoa do Filho não existe mais nenhuma revelação. A revelação final de Deus está na pessoa de Jesus. Não adianta procurar outros tipos de revelações, afora a revelação que Deus faz de si mesmo, na sua palavra e na pessoa do Filho. Jesus Cristo é a revelação final, é o ponto final da revelação de Deus a nós. Se queremos conhecer a vontade de Deus, se queremos conhecer Deus de fato e de verdade, nós temos que recorrer à sua palavra e à pessoa de Jesus Cristo. Ponto final. Poderíamos encerrar nossa escola dominical aqui? Nós temos ainda alguma coisinha para falar. Eu disse do Pentateuco, nós estudamos aqui os 5 livros da lei. Moisés, eles têm Moisés. Eu quero falar com os irmãos nesta manhã, rapidamente, dentro do nosso tempo, né, tempo que nós temos aqui. Eu quero falar que numa revisão de Gênesis, ou numa recordação da mensagem de Gênesis, nós vamos encontrar Deus como o supremo Criador, não somente o Criador, mas o sustentador de todas as coisas que Ele criou. O nosso Deus é o Deus Criador. O nosso Deus é o Deus que sustenta a obra que Ele criou. Você entende assim? Você é parte dessa criação? Você se vê como parte dessa criação de Deus? Sim ou não? Sim. Se Deus que criou sustenta, você entende que Deus sustenta também a sua vida? Não há razões, não há motivos para que nós nos cobramos, nos enchamos de ansiedade por causa das circunstâncias. Nós temos um cântico que já faz bem tempo que eu não ouço ser cantado, nem tenho cantado junto com os irmãos. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque tudo em mim vai bem. Ou não é porque tudo em mim vai bem, né? É porque eu amo ao meu Senhor. Na verdade, é porque Deus me ama. Eu só posso amar a Deus porque Deus me ama primeiro. Não é assim que diz João, na sua primeira carta? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Deus cuida da obra que Ele criou. Ele sustenta esta obra. Mas Ele chama a cada um de nós para o cumprimento de uma missão, como fez com Abraão. Gênesis nos mostra isso, nos aponta para Deus, chamando Abraão e confiando a ele uma missão. Qual é a missão que Deus confiou a Abraão? Ele disse: "Se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra." E nós aprendemos no Novo Testamento que nós somos verdadeiros filhos de Abraão. Não aprendemos? Então somos
descendentes espirituais de Abraão, somos da família de Abraão. A missão muda? Não, não muda. Nós também somos chamados para abençoar todas as famílias da terra. Nós não podemos perder isso de visão da nossa mente. Deus nos dirige soberanamente, como dirige soberanamente a história. Por quê? Porque Ele se importa consigo mesmo e Ele se importa em cumprir as suas promessas feitas a nós. Gênesis nos ensina isto. Há um fato relevante, um acontecimento relevante no livro de Gênesis, que aponta para o Novo Testamento. Abraão sobe o monte com o seu filho, carregando lenha, fogo, cutelo, mas não tinha cordeiro para o sacrifício. Deus havia pedido a Abraão o seu filho, e Abraão diz para os seus servos que o acompanharam: nós vamos adorar e nós voltaremos para vocês, vocês esperem aqui. Mas Abraão sabia o que Deus tinha pedido para ele. E então, quando o filho pergunta: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Lembram-se da resposta de Abraão? Deus proverá para si mesmo, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. Quem é esse cordeiro? João Batista olha para Jesus e diz para os seus discípulos: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A grande mensagem de Gênesis, para mim, está centrada aqui. Deus é o Deus provedor para a nossa redenção, para a nossa salvação. A criação é uma declaração da soberania de Deus, mas é, ao mesmo tempo, uma declaração do seu imenso amor por mim e por você. Você sente assim? Você se sente amado por Deus desta forma? Deus nos ama a tal ponto, ou de tal maneira, que deu seu unigênito filho, da mesma gênese que ele, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Êxodo nos fala deste amor soberano de Deus, na redenção de seu povo do cativeiro do Egito. É Deus quem liberta o povo. Deus dá sinais, Deus dá oportunidade para que o povo egípcio se arrependesse. Mas o povo egípcio não se arrependeu. Coração endurecido, então Deus opera as maravilhas no meio daquele povo, para que o seu povo percebesse que com mão poderosa Deus o havia tirado da escravidão do Egito. Não foi assim, não é assim também conosco? Nós não conseguimos nos libertar das nossas próprias maldades, do nosso pecado, sozinhos. Nós precisamos desta ajuda dos céus. Nós precisamos deste socorro dos céus. Nós precisamos desta libertação que vem dos céus. E Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, glória a Deus, né? Verdadeiramente sereis livres. Em outras palavras, deixa eu pegar um assuntozinho aqui que mexe conosco. Eu sei que mexe. Deus criou o homem com livre arbítrio. Pronto, falei. Deus criou, vou repetir, o homem com livre arbítrio. Quando o homem usou esse livre arbítrio, ele perdeu. Não é assim? Por quê? Porque ele pecou, ele se rebelou contra Deus, e o pecado é escravizador. Quem comete pecado é escravo do pecado. Então ele
Se ele é escravo, ele não é livre, não tem mais o livre arbítrio. Perdeu o seu livre arbítrio quando pecou. Está claro? Agora, Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, sereis, aí sim é que vocês serão verdadeiramente livres. Somente em Cristo nós temos esta liberdade novamente. Em Cristo, Deus restaura o arbítrio em nós. Agora, este arbítrio restaurado por Deus em nós, por meio de Jesus Cristo, é para fazer a sua vontade. Escolha fazer a vontade de Deus cada dia dentro deste propósito, desse princípio. Deus nos fala de uma nova terra. O Novo Testamento está cheio desta promessa de Deus para nós. O novo céu, nova terra. Os israelitas, os hebreus, saem do Egito para esta nova terra. É verdade que essa nova terra é uma terra material, terrena mesmo. É uma terra aqui, e circunscrita ao aqui e agora. E a promessa que Deus tem para nós é algo incomparavelmente melhor. O apóstolo Paulo, falando os estudiosos entendem, e eu também, que Paulo tem é Paulo mesmo que tem essa visão, ele mesmo é que é levado até o terceiro céu, na presença de Deus, na glória de Deus. E ele diz, numa linguagem um tanto diferente: conheço um homem que esteve no céu, foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas, simplificando aqui para nós, e viu coisas que não dá para explicar. Não adianta querer falar das coisas que Paulo viu, porque nós não entenderemos. Coisas sublimes demais, celestiais, maravilhosas, tão maravilhosas que a nossa mente não consegue compreender. É esta terra que Deus tem para nós. Fala, meu irmão. Eu não sei se nós podemos dizer, provar quem foi ao terceiro céu, mas toda a linguagem que Paulo usa dá a entender que ele está sendo modesto demais para dizer que foi ele, mas que não há dúvida de que tenha sido realmente ele quem foi ao céu, teve esta visão, porque ele mesmo fala desta visão com autoridade, e com a autoridade que o Espírito Santo lhe deu. Então, Paulo está falando de algo que ele presenciou, Paulo está falando de algo que ele experimentou. Muito embora ele use esta linguagem, conheço um homem, e quem me conhece melhor do que eu, senão Deus? Quem te conhece melhor do que você, senão Deus? Mas você se conhece. Você pode afirmar isto? Pode, né? Aqui na terra, quem te conhece bem é você mesmo, não é? Quem conhece as suas lutas, quem sabe das suas dores, quem sabe dos seus sonhos, quem sabe dos seus propósitos, quem sabe das suas falhas, da falha de caráter, tantas vezes. E não adianta querer dizer que nós não temos falha de caráter, porque temos ou não. O nosso comportamento, a nossa ética, muitas vezes, na verdade, todas as vezes, o nosso comportamento fala do nosso caráter. As nossas atitudes demonstram o nosso caráter. Alguém definiu caráter, ética ou comportamento, aquilo que fazemos e que todos veem, e caráter, aquilo que somos quando ninguém vê. Quando eu estou só, quem sou eu? O que eu penso? O que eu sinto? Que ninguém mais sabe ao redor.
Isto é caráter. Se o caráter é bem formado, bem firmado na palavra de Deus, então ele é um caráter que está sendo trabalhado por Deus. Deixa eu seguir. Levítico apresenta-nos a santidade de Deus, falando em caráter, né? O caráter de Deus que é santo e que santifica os seus sacerdotes para proclamá-lo entre as nações, ensinando-as a adorá-lo. Percebam, todo o propósito de Deus revelado a nós é para alcançarmos as nações. Sê tu uma bênção, em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da igreja, da terra, todas as famílias da terra. Êxodo, Deus tira o povo de lá e leva para abençoar, para ser testemunha a todas as nações ao redor da Palestina, que era a terra prometida. Até mesmo na Palestina já haviam ouvido falar do poder de Deus manifestado no meio de Israel. O Deus do céu está no meio desse povo. Lembram-se de Raabe? Morava em Jericó, circunscrita a cidade, mas ela expressou aos 2 espias que Josué mandou, que eles estavam sabendo o que Deus tinha feito por eles no Egito, no deserto, aos reis da além do Eufrates, do Jordão, e do próprio Jordão. O povo estava sabendo, estava informado a respeito da grandeza deste Deus. Deus quer ser conhecido entre as nações, por isso ele se revela. Levítico tem este propósito de ensinar aos sacerdotes. Deus está ensinando aos sacerdotes como conduzir o povo na adoração que leve o seu nome a ser conhecido entre as nações. E uma coisa que nós aprendemos ao estudarmos missões: sem adoração não existe verdadeira evangelização. Entendeu? Não adianta querer evangelizar. Vou evangelizar, vou pregar para fulano, para Beltrano, se você não adora o Senhor, se isto não for uma expressão também da sua adoração a Deus. Todo o propósito de evangelização deve ser a glória de Deus. E aí nós estamos adorando a Deus. Números apresenta-nos a soberania da bondade de Deus, ou a soberana bondade de Deus, conduzindo o seu povo para tomar posse da terra, da promessa. Nós corremos aqui 2 riscos. Um risco é de olhar para o que tem sido prometido nas igrejas, dos bens materiais, da prosperidade material, simplesmente aqui e agora. Você vem para a igreja, você compra carro novo, você ganha uma casa nova, você se torna próspero materialmente, e só no âmbito horizontal. Ou o outro risco é esquecer totalmente o horizontal e pensar somente no vertical. A grande bênção que nós temos é a bênção celestial, é a bênção do Deus eterno sobre as nossas vidas. Não resta dúvida de que não existe bênção comparável ao que Deus tem preparado para os seus, para aqueles que o amam na glória celestial. Mas o nosso Deus não é Deus somente da glória celestial, Ele é Deus que nos dá bênçãos aqui. Quem é que faz chover? Quem é que manda o sol? E qual é a planta que os cientistas criaram para que nós comamos na nossa mesa dia a dia? Com toda a sabedoria que a ciência tem, o que eles têm desenvolvido a partir do chão, do solo? Deus é quem nos dá todo o alimento nosso, o nosso vestuário. Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos sustenta. Olha, Deus é quem nos dá vitamina através do sol. Não é assim? Então Deus nos dá bênçãos celestiais eternas. Deus nos dá bênçãos materiais para o nosso benefício aqui. É Deus quem nos dá. Nós não podemos dicotomizar, dividir em 2 partes. O nosso relacionamento com Deus é a nossa vida espiritual. E a nossa vida material é aqui. É no nosso dia a dia, no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos.
tudo quanto fizermos seja para a glória de Deus. Por isso nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Você pode fazer o que faz em nome do Senhor Jesus, dando por Ele glória a Deus? No seu trabalho, no seu ganha-pão, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento com o próximo. Aquilo que você tem conversado com o seu próximo, você pode dizer: eu estou fazendo em nome de Jesus para dar glórias a Deus, o Pai. O livro de Números nos leva à consciência de que a bênção de Deus é bênção que começa aqui e continua na eternidade. Deuteronômio, muito embora apareça a ideia de que é uma repetição das leis, é uma repetição daquilo que Moisés já havia falado, e verdadeiramente Moisés repete muita coisa do que ele já havia ensinado, mas é um reforço para o povo. Eu disse na semana passada que a orientação dada por Moisés até o livro de Números é uma orientação dada aos sacerdotes de uma maneira especial. Não exclusiva, mas especial. E a orientação dada em Deuteronômio, ele reuniu o povo todo. Agora não é só para os sacerdotes, é para o povo todo, para que o povo todo conheça e aprenda e saiba. Então, a palavra de Deus é para todo o povo. Nós temos esta palavra hoje no nosso coração, na nossa mente. É esta palavra que nos corrige, é esta palavra que nos orienta, é esta palavra que nos sustenta, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos revigora, mas também corta as nossas arestas. Corta aquilo que não precisa ou que não deve estar no nosso viver. Quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, mais nós somos por ela santificados, vivificados, reavivados espiritualmente, renovados espiritualmente. Entendemos assim? A oração do Senhor Jesus, do capítulo 17 de João, versículo 17 também. Lembram-se? João 17, 17. Santifica-os na verdade. O quê? A tua palavra é esta verdade que santifica. E o que é santificar? A raiz da palavra santificar é cortar. Cortar aquilo que está impedindo o nosso crescimento espiritual. Não é assim que Jesus fala da videira verdadeira? Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. O que a palavra faz ali? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É esta limpeza, é esta purificação, é esta santificação que o Senhor está falando através da palavra. Por isso, Moisés reúne o povo e diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, esta palavra tem que estar presente em todo momento da vida de vocês. Não pense que esta palavra é para ser meditada somente na escola dominical, no culto à noite, no culto de quinta-feira. Não, esta palavra é para ser meditada desde o momento que você abriu os olhos, você começa a meditar nesta palavra até voltar a deitar-se. Durante todo o dia, em todo o seu caminhar, em todos os seus afazeres. Por isso a pergunta: no que você faz, Jesus está sendo glorificado? Nas suas conversas, nos seus relacionamentos, você pode dizer: hoje eu glorifiquei o nome de Jesus? É pesado isto? João diz o contrário. João diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. A narrativa bíblica continua, porque Abraão disse, a resposta de Abraão foi: eles têm Moisés e os profetas. E no nosso primeiro estudo eu disse que se Abraão estivesse respondendo isso hoje, ele teria dito: eu não tenho dúvida quanto a isto. Eles têm Moisés, os profetas e o Evangelho.
O Evangelho é como toda a mensagem do Novo Testamento. A mensagem da palavra. Eles têm a Bíblia. Eles têm a Bíblia. E essa narrativa bíblica continua demonstrando o propósito missionário de Deus, do Deus que existe, do Deus que é pessoal, do Deus que tem prazer em ser conhecido. Por isso ele se revela através de sua palavra. Ele quer ser conhecido através da sua palavra. Ele quer ser conhecido através da palavra escrita e através da palavra viva. O texto de João diz: no princípio era o verbo, capítulo 1. No princípio era o verbo. E a palavra ali é logos, que é palavra. No princípio era a palavra, o logos, Jesus, o conceito mais pleno de revelação. E esse conceito mais pleno de revelação, mais absoluto de revelação, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é a expressão exata de Deus. Jesus é a manifestação exata de Deus. Quando Paulo fala na carta aos Colossenses que Jesus é a expressão exata de Deus, é interessante que no texto original, no grego, é o caráter exato de Deus. E caráter olhe para a sua Bíblia. Quem está com o celular fica difícil, né, agora, né? Mas na sua Bíblia, cada palavra que tem aí, essas letrinhas que tem aí, são caracteres. Esses caracteres vêm de uma forma que é colocada em cima de uma tinta que põe sobre o papel e que o que tem no caráter aparece na sua folha, por causa da tinta. Então fica a marca do caráter. Cada letra é a marca de um caráter que é a expressão da letra. Cada palavra é a expressão desses caráteres que são marcados, são impressos, são imprimidos. Jesus é a impressão do caráter de Deus, é o próprio Deus que se revela a nós. Deus quer que nós manifestemos, ou que nós tenhamos primeiro comunhão com esse Deus que se revela a nós, na pessoa de Jesus, e quer que o caráter de Deus se manifeste em nós. Por isso, nós lemos em alguns textos que Deus quer que nós sejamos a imagem do seu Filho. É esta imagem impressa em nós, o caráter de seu Filho impregnado em nós, marcando-nos conforme a santidade do Senhor. No Egito, Deus foi conhecido como Deus libertador. No deserto, Deus foi conhecido como Deus protetor, sustentador, provedor. A oração de Salomão no templo, na dedicação do templo, ele expressa o desejo de Deus de ser conhecido em todas as nações da terra. Diz o Salomão: também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, ouve tu dos céus, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Os salmos proclamam a glória de Deus às nações. Os profetas maiores, os profetas menores, anunciam esta glória de Deus às nações, e nenhum dos profetas o fez de maneira tão esplendorosa quanto o profeta Isaías. Isaías foi tão preciso na proclamação do Messias, do Deus que se manifestava ou que se manifestaria na pessoa do seu unigênito. Foi tão preciso no ministério de Jesus. E o capítulo 50, o final do capítulo 52 e todo o capítulo 53 mostram o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário.
Junto com o Salmo 22, este capítulo 53 de Isaías, mostram-nos o sofrimento de Jesus por nós, para nos trazer a demonstração do grande amor de Deus por mim e por você. Quanto Deus nos ama e quanto Deus quer ser conhecido de todas as nações através da sua igreja. Assim, nós vamos encontrar no Novo Testamento a declaração da soberania de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que é que Jesus quer dizer com estas palavras? Que agora ele está, e só agora ele está revestido de poder? Não. O que ele está dizendo é que esta autoridade, este poder, esta soberania, pertencem a ele de eternidade a eternidade. Por isso, por causa desta soberania dele, de Deus, revelada a nós em Cristo, ele diz na sequência: indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações precisam conhecer. Todas as nações precisam conhecer esta soberania criadora de Deus. Por isso, capítulo 1, versículo 8 de Atos, alguém leia, por favor. Em voz alta. Atos 1:8. Recebereis o quê? Nós temos vivenciado esse poder? Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que nós recebemos poder, amor, moderação, para serem exercidos por nós, exercitados por nós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso se cumpriu? O Espírito Santo desceu sobre a igreja? Cumpriu-se então? E o poder? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Como é que nós temos feito isto? Como é que nós faremos isto? Se não temos feito, precisamos começar. Bom, Deus já começou a fazer isto. Deus tem feito isto. Mas nós temos participado desta obra que Deus tem feito. A única maneira que Deus usa hoje para fazer é através da igreja. É através do seu povo, através dos seus filhos e filhas, através de remidos, pessoas remidas pelo poder do sangue de Jesus. Há alguns anos, confesso aos irmãos que não sei precisar mais quanto tempo, mas um dos livros que marcou bem a minha vida é a formação de um discípulo. E nesse livro, bem no começo, na verdade na introdução do livro, ele diz uma coisa a respeito das pessoas que Deus quer usar na sua obra. Ele diz: para você fazer a obra de Deus, você precisa primeiro ser a pessoa de Deus. Sem ser a pessoa de Deus, você não vai fazer a obra de Deus. Mas se você é a pessoa de Deus, entendeu? Se você pertence a Deus, se você é alguém lavado, remido pelo poder do sangue de Jesus, selado pelo Espírito Santo da promessa, então a obra é comigo.
a igreja recebeu esta autoridade missionária. Segundo, sobre o amor de Deus, sobre a soberania que está em Gênesis, sobre o amor que está em Êxodo. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Pode falar o versículo todo, não é pecado não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Paulo, como que a confirmar esta palavra, não necessita confirmação, né? Deus não precisa da nossa confirmação. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pessoas boazinhas. Sendo nós ainda pecadores. E quando Paulo diz ainda pecadores, ele tem em mente o que ele mesmo escreve: que no pecado nós éramos inimigos de Deus. Então, Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos. E se Ele nos reconciliou por meio de Jesus, nós somos reconciliados, porque fomos justificados em Cristo e fomos reconciliados. Já não existe mais a barreira de separação que ele fala na carta aos Efésios. A barreira de separação foi derrubada. Então, a barreira de separação era a inimizade nossa com Deus. Deus derrubou em Cristo. Então não existe mais a inimizade, existe agora a amizade, porque Jesus disse: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então agora somos amigos. E se antes, quando éramos inimigos, Deus nos amou a tal ponto, quanto Deus vai me amar agora, amar você agora? Que somos amigos, mais do que amigos, filhos e filhas de Deus, em Cristo Jesus. Você pode perceber isto? O quanto Deus te ama, o quanto Deus investiu em você. Esta é a mensagem que o Abraão estava dizendo: eles têm Moisés e os profetas. E esta mensagem de Moisés e os profetas fala do grande amor de Deus, amor redentor, amor salvador. Levítico fala da santidade de Deus. Repito a oração de Jesus: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós não podemos experimentar santificação sem palavra de Deus. Não tem caminho, não tem atalho. Não existe atalho para a santificação. Você quer ver a Deus? Cuidado que Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual você vai ver? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a única forma de nós sermos santificados é vivendo uma vida de obediência à palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E esta santificação não é para nós mesmos. É para que a glória de Deus se manifeste em nós. A oração, a determinação de Jesus foi exatamente esta: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe também as vossas vidas diante do mundo. E a maneira de brilhar é em santificação. Somente em santificação a glória de Deus nos reveste e brilha através de nós. Sobre a bondade de Deus expressa em números, o Senhor nos diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Deus não nos abandona na caminhada. Deus não nos abandona no meio do caminho. Ele segura a nossa mão. Nós é que volta e meia estamos fazendo igual criança quando o pai está tentando segurar a mão da criança e o menino está puxando, querendo sair correndo, não é? Não é assim que nós fazemos?
ou os nossos filhos fazem conosco, ou não. Mas nós fazemos isso com Deus. Queremos soltar, tirar a nossa mão e seguir sozinho. Não, agora eu já sei ir, agora eu já sei fazer, agora eu já posso ir sozinho. E da frente a gente cai. Mas Deus não nos abandona. Deus não nos deixa órfãos, Deus não nos deixa à deriva. Não há melhor forma de entender a bondade de Deus para conosco do que sentir o seu cuidado pastoral que nos leva a proclamar o seu amor. O filho faz o que vê o pai fazer. Este foi o ensino de Jesus. Nós somos filhos de Deus. Então vemos os atos de Deus, os atos poderosos de Deus, façamos o mesmo. Deuteronômio fala da fidelidade de Deus. E Jesus, na sua oração sacerdotal, disse: assim como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós somos convocados a esta fidelidade. E eu quero concluir, irmãos, para a alegria dos irmãos, né? Vamos relembrar? Há 3 grandes pressupostos por trás das teologias natural e especial, como nós dissemos lá no primeiro estudo. Deus existe, Deus é pessoal, e Deus quer ser conhecido, por isso ele se revela. Deus existe, nós sabemos disto, porque nós cremos nisto. Deus é pessoal e nós experimentamos esta verdade no nosso relacionamento com Ele. Deus quer ser conhecido e nós somos testemunhas disto. Testemunhamos isto. Agora que sabemos disto, que Deus existe, que Deus é pessoal, que Deus quer ser conhecido e que a palavra nos revela isto. Se alguém quer conhecer a Deus, seja pela palavra de Deus, pela revelação que Ele faz de si mesmo na sua palavra, então, agora, a missão é nossa. Não devemos cometer o mesmo erro dos israelitas. Os israelitas saíram do Egito, e aquela geração adulta que saiu do Egito tornou-se adúltera em abandonar o Senhor, em tantas vezes se rebelar contra o Senhor, contra os seus servos, profeta, sacerdote e libertador Moisés, contra Arão o sacerdote, contra os sacerdotes que cuidavam do povo. O povo se rebelou e morreu no deserto. O povo não cumpriu a vontade de Deus, não cumpriu a palavra de Deus e morreu no deserto. Toda aquela geração adulta. E quando viram os inimigos que eram maiores do que eles, se esqueceram do que Deus fizera no Egito rapidamente. E então disseram: os nossos filhos serão tragados por esses gigantes que aí estão. Por que você nos trouxe para cá? Por que esse Deus nos trouxe para cá através de você? E toda aquela geração morreu, e os filhos que eles disseram que seriam tragados pelos gigantes da terra, foram os que entraram na terra junto com Josué. No domingo que vem nós teremos o culto pela manhã, às 9 horas com o pastor Saulo, e o culto à noite, às 7 horas, também com o pastor Saulo. No domingo seguinte, com a graça de Deus, no domingo 7, nós retornaremos então ao nosso estudo com a sequência desta saída do Egito e da conquista da terra, com Josué. Mas eu quero convidar os irmãos para que pensemos assim como dissemos no início. Nós conhecemos a palavra, nós temos Moisés, nós temos os profetas, nós temos o Novo Testamento. Deus nos deu esta palavra. Não esqueçamos esta palavra. Nós não temos desculpas para dizer para Deus: eu não tive oportunidade, eu não tinha uma Bíblia, porque você tem. Alguém aqui não tem Bíblia? Não tem nem em casa? Não tem? Ninguém tem? Ou todos têm?
Se você não tem, eu tenho uma para você. Não, você já tem. Então todos têm. Então nenhum tem desculpa para dizer: Senhor, eu não tive oportunidade. Eles têm Moisés. E nós temos Moisés, os profetas e o Evangelho. Nós temos a palavra do Senhor a nós. Que o Senhor desperte os nossos corações, avivando-nos mesmo, num profundo desejo, ardor mesmo, de conhecer mais e mais do seu caráter, do seu amor, do seu poder, da sua pessoa. Que Deus nos abençoe assim. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, nós somos tão pequenos, e quanto mais olhamos para a Tua palavra e para a grandeza do Senhor revelada através da Tua palavra, ainda menores nos sentimos. Mas mesmo sentindo-nos tão pequenos, podemos sentir também a grandeza do Teu amor para conosco. A tal ponto de revelar-nos esta palavra, ou revelar-se a nós através desta palavra escrita, e de uma maneira especial através de Jesus. Ó Senhor, dá-nos a graça de experimentarmos cada dia a aprovação do Senhor. Que o Senhor possa dizer de cada um aqui presente: este é meu servo, esta é minha serva, ou este é meu filho, esta é minha filha, em quem eu tenho prazer. Que seja assim, Senhor, para louvor e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.